apaixonados que eu conheci. Time do coração dele, Fluminense Futebol Clube. Eu estou recebendo o Dr. Celso Barros. Prazer em tê-lo aqui, Celso. Prazer é meu, garotinho, estar com você para a gente bater esse papo aqui hoje, né? Uma alegria grande revê-lo. O que o Celso Barros está fazendo no momento? Não, atualmente eu estou parado, né? E eu tive no início do ano num projeto de um time da Série B2 do Carioca, Zinzane, mas fiquei lá 4 meses, saí. Malheiro, né? Malheiro? Não, é da Zinzane, loja de roupa feminina, né? É uma estrutura bem montada, né? É uma SAF pequenininha, né? E eles estão lá tentando caminhar. Quem está lá, inclusive, é o José Carlos. Não, o Renê já saiu, o Brunoro. Renê saiu? Eu tive com o Brunoro lá, e o Brunoro ainda continua, mas eu saí. Agora eu estou só aí, vendo futebol, né, que eu gosto muito, assistindo os jogos do Fluminense, de vez em quando fazendo meus comentáriozinhos lá no Instagram, e me distraindo um pouco, e curtindo as netas. Mas dá teu Instagram, inclusive. Vou dar, @Celso Barros Oficial. Agora, em 2022, você anunciou que se afastou da política do Fluminense. Sim. Qual foi o motivo, Celso? O motivo é que, na realidade, na eleição minha, do Mário, né, eu fui vice-presidente geral e acabei me desgastando muito, porque ele acabou fazendo comigo algo que eu considero uma molecagem, né, do ponto de vista do ser humano. Você foi traído, isso? Traído é uma palavra meio complicada, mas é verdade, na política, eu assumi o compromisso, eu não queria ser vice-presidente na época. Eles estavam discutindo, o Ricardo Tenório, que eu acho que você conhece, e o Mário estavam discutindo quem seria o cabeça, o outro seria o vice, porque eles já tinham sido derrotados em 2016 para o Abate. O Fluminense vinha muito mal, né, naquele momento, e eu aí, na época, convoquei para que os tricolores pudessem fazer se unir, né, para aquele momento difícil. Aí acabou que o Abade não veio, o Pedro Antônio, que era outro que também estava chateado, e veio o Mário Tenório. Aí ficamos juntos e trabalhamos nesse período. Houve a antecipação da eleição, né, pelo Abade, e aí os dois que estavam discutindo. No meio disso tudo eles brigaram, coisa política, né? E acabou que eu, que seria uma espécie de coordenador de futebol, virei vice. E eu não queria isso. E depois, 20 dias depois, eu disse para o Mário, deixa eu ir embora, eu vou te apoiar, mas acho que não vai dar certo. Os amigos diziam que duraria um mês, durou 3 meses. Durou 3 meses, aí ele traiu um compromisso, né? Eu certamente ajudei ele naquele momento a se eleger, porque todas as pesquisas mostravam que tanto eu quanto ele tínhamos os maiores índices junto ao sócio futebol. Né? E, enfim. E você sempre foi um cara muito simpático com a torcida. Sim, isso. Especificamente. Isso eu acho que a gente vai ter tempo para conversar aqui, mas graças a Deus eu tenho da torcida do Fluminense um carinho muito grande. Foi uma das coisas que ficou, né, ao longo desse tempo, desde 1999, né, na Série C, e que foi uma coisa que isso me deixa feliz. Porque é aquele carinho sem coisa de nada, de querer nada, né? É só mesmo agradecer o que foi feito, né? Aí tem muita coisa, as musiquinhas, o Celso vai te comprar, o que me deixava assim, né? Orgulhoso, né? Orgulhoso não, preocupado também, falando, não ia comprar ninguém, né? A gente ajudava o Fluminense ali com o patrocínio. Agora, quantos anos você ficou na política do Fluminense? Não, no patrocínio eu fiquei 15 anos. 15 anos? 15 anos. Rapaz... E eu não participava da questão política, né? Eu, quando cheguei, era o Davi Fischel, né? Francisco Horta, e o Zé de Souza. O Fluminense estava na série, caindo para a Série C, foi um horror, período assim dificílimo. E aí entrei, mantivemos o patrocínio, ganhamos a Série C naquele período, e aí evoluímos, cara, e fomos 2 vezes campeões brasileiros, 2010 e 2012, a única Copa do Brasil que o Fluminense tem foi conquistada no nosso período, em 2007. Libertadores batemos na trave em 2008, né? Fomos vice-campeões, e em 2009 nós fomos vice-campeões da Sul-Americana. Acho que foi um período vitorioso. E quando eu falei isso que você me perguntou lá atrás, na realidade o que eu disse é o seguinte: eu saí, fiquei na minha posição lá de vice do Mário, e considerei que o meu período eventualmente passou,
tá certo? E agora eu sigo como torcedor, faço as minhas colocações, as minhas críticas, elogio. E claro que do Fluminense, para o Fluminense, eu estarei sempre à disposição. Não para ser presidente, nada disso, mas se eu puder ajudar em algo, se alguém, né, um dia quiser, eu estiver bem, eu estarei sempre disposto a ajudar o Fluminense. O maior investimento da Unimed no Fluminense? 2012. É? 2012. Foi quando nós fomos campeões estaduais e campeões brasileiros, tetracampeão brasileiro. O João Antônio está lá em Uberlândia, Minas Gerais, e no chat do YouTube está mandando... Na memória, e era um período horroroso do Fluminense. Você acompanhou? Lógico. O Fluminense estava no fundo do poço. Uma marca como o Fluminense, um clube como o Fluminense, está na Série C, depois de tantas glórias, foi uma coisa muito triste que nós vivemos, né? Então, quando o Fluminense estava lá, Davi Fischer, eu falei aqui, Horta e o Zé de Souza, me procuraram, desesperados, né, o Fluminense lá. E aí, eu fui estudar a questão do patrocínio, achei que era bom para a empresa, possivelmente seria bom para o Fluminense, como foi. E aí, o valor do patrocínio, eles queriam, para dar a marca na camisa, o valor que iam pagar a comissão técnica, que era o Parreira, técnico de seleção, né? Nosso querido amigo Parreira, Muracy Santana, Américo Faria, Lito Toledo. Então o Fluminense usou. Comissão técnica de seleção. Então, para quem estava ali na Série C, né? E aí vem de novo aquela história do Eurico, né? A gente sai da série C e vai para a Série A. O Fluminense não fez nada. Mas o Eurico lá... A galera falava muito em virada de mesa, né? Mas o virada de mesa. Mas aí o Eurico criou a taça, a CBF, né? Criou a taça João Avelange, mudou. E evidentemente ele foi feito um ranking dos clubes, né? De maiores conquistas e tudo mais, acabou que o Fluminense entrou ali. Sem que o Fluminense tivesse feito nada, nós iríamos jogar lá a Série B. Hoje as pessoas cobram isso. Mas está na história aí. Aliás, dizia muito que o Eurico, ele morava em Laranjeiras, que ele era tricolor. Eu não acredito, não. Eu não acredito muito, não. Mas e aí fomos para a Série A. Estamos lá até hoje, passamos alguns sustos, né? Em 2009. E agora também estávamos passando, mas um susto. Está respirando. Está respirando. Agora, 2013, que envolve a Portuguesa, Flamengo também, é sempre muito, muito comentada. Qual foi a atuação do Fluminense nesse caso? Mas o Fluminense não tinha que ter atuação nenhuma, porque o Fluminense não estava envolvido nisso. O Mário, que era advogado, ele fez uma defesa brilhante lá, eu até liguei para ele para cumprimentar, mas não tinha nada a ver. O Fluminense não tinha nenhuma situação de envolvimento naquela história de 2013, pelo menos no meu conhecimento, eu acho que de todos. Então, foi isso que aconteceu. Mas em que momento você descobriu a Unimed patrocinando o Fluminense? Houve diversas contratações. Qual foi aquela mais marcante para você? Tivemos algumas, né? Por exemplo, eu acho que a do Romário foi ótima. As pessoas falam que, não ganhamos título, mas Romário fez seu milésimo gol, está no seu livro, né? O Romário, ele fez 50 gols dos 1000. E deu uma visibilidade fantástica. Eu comentei ainda há pouco quanto seria uma propaganda no Jornal Nacional para terminar o jornal com a minha marca estampada do Fluminense e Unimed, daquele jeito. Nossa, fantástico. Né? Tinha que se pagar fortunas, né? Você sabe disso. Então eu acho que o Romário foi um dos grandes nomes, apesar de não termos tido título. Acho que o Conca foi outro grande nome. O Conca foi fundamental. Foi muito importante. Fundamental, jogou 38 jogos. No final já estava com aquela lesão no joelho, o sujeito ali segurou. O Conca é fantástico. Deco foi maravilhoso, maestro. Acho que o Fred, claro, veio para o Fluminense jovem, não agora, quando ele veio de bicicleta, que já estava encerrando a carreira. Mas naquele período ele veio com 26 para 27 anos, ele era jovem. E foi um esforço grande para trazê-lo naquele momento, né? Então eu acho que esses são nomes, mas como um todo, eu acho que, é claro, você não acerta sempre, né? Existem jogadores, eu me lembro, até vi um dia desse uma situação em relação ao Soares, um problema de saúde,
quando nós trouxemos o Soares e o Cícero, o grande nome é o Soares do Figueirense, né? E ele teve uma contusão, de repente desapareceu, e o Cícero foi em frente. Agora, teve algum jogador de elite naquela época que você tentou contratar e não conseguiu? Olha, naquela época a gente tinha uma força grande, né? Porque não era o futebol de hoje, não tinha essa história de SAF, tinha um patrocínio, essas coisas, mas nada disso. E o Fluminense tinha uma vantagem, os clubes naquela época atrasavam muito salário, né? Jogada era assim, né? Mas Pesto, acho que a gente foi bem. Um jogador, o Washington Coração Valente, esse foi o Emerson Sheik que fez o gol do nosso título, né, contra o Guarani no Engenhão. Emerson Sheik, passe do Carlinhos, Mariano, o Boom, uma grande dupla, né? Não eram assim os cracassos, mas foram muito bons, Boom e Leandro Eusébio, né? Então era um time raçudo, né? Raçudo, um time que fez um sucesso grande, né? Celso Barros. Thiago Neves, desculpa. Thiago Neves, já não podia esquecer. Do Creu. Mas não vinha bem, eu gosto muito. E aí eu falei, meu Deus, não dá. Eu pensei, poxa, eu queria o Muricy Ramalho, que era um cara com 3 títulos, né, brasileiros, e aí fui para São Paulo. Para São Paulo, eu tive acesso ao filho do Rivelino, Márcio. Ele começou a conversar comigo, aquela cara de mal-humorado. Falou assim, que absurdo, você fez festa porque não caiu. Eu fiquei todo sem graça, né? Assim, pô, meu Deus, que já erro. Recebeu, pô, já recebeu uma pancada, que erro, né? Aí ele fala, porque jogador, essa é obrigação, não tinha que fazer festa nenhuma. Aí eu, desculpe, São Muricy, como diz, tá calmo e tal. Bom, mas a coisa evoluiu e a gente conseguiu fechar o contrato com ele, né? E ele ganhou aqui o 4º título brasileiro dele, que foi fundamental, né? Em 2010. E é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, apesar dos problemas que ocorreram, né? No final, aquela coisa de ratos e não sei o quê. Mas o Muricy é uma figura maravilhosa, trabalhador, é um cara assim, de boi, grande técnico, na minha opinião, foi um dos melhores que eu acho que nós tivemos no Fluminense. Agora, no ônibus, que voltou do treino, uma coisa assim, o Emerson, os jogadores vinham cantando uma música, ele cantou, eu estava lá em Buenos Aires. E ele cantou uma música de negócio do Flamengo, uma coisa assim. E aí o Peter e o Mário decidiram tirá-lo da delegação. Uma coisa muito ruim, o sujeito teve que sair pela cozinha, foi uma coisa horrível. E o Emerson tem o jeito dele, né? Na minha opinião, um craque. Mas já morou com macaco, essas coisas. Tinha um macaco, morou que eu digo assim, tinha um macaco em casa. Estimação. E é uma figura assim, grande artilheiro, grande jogador. Tenho um carinho por ele grande. E aí, eu cheguei lá, eu fiquei tão indignado que o Peter foi no hotel que eu cheguei para falar, desesperado, aflito. Peter era assim, tinha umas certas aflições, Peter assim. Aí veio me contar. Eu fiquei realmente, sinceramente, fiquei muito bravo da vida. Fui assistir o jogo, nem fui no jogo, fui assistir o jogo num bar lá, um botiquim vagabundo lá em Buenos Aires, tinha uma televisão. E o Fluminense foi um bom jogo, ganhou de 4-2, e aí o Emerson acabou saindo. O Deco conhece bem a história, diz que teve um problema dele com o Fred, né? Que ficou por aí, né? E aí tomaram essa atitude. Muito torcedor apoia, o torcedor às vezes não entende, cantou não sei o quê. Por exemplo, o Luiz Henrique do Botafogo, né? O Luiz Henrique é um jogador que estava doido para voltar para o Fluminense, né? O Fluminense não pôde comprar, ou trouxe um monte de jogadores para o precinho mais baixo que não deram resultado, podia ser o Luiz Henrique. Quando ele estava no Betis, você viu. Agora quando ele veio para o Botafogo. Né? Mas o Luiz Henrique é tricolor mesmo, ele, eu não sei, eu tive relacionamento ali com ele, inclusive há pouco tempo, indo para o Botafogo. Então é isso, eu acho que essa do Sheik foi muito chata. Ele foi para... Nós íamos ganhar a Libertadores com o Sheik. Na minha opinião, ele foi para o Corinthians e ganhou. Teve Mundial também, aquele ano, 2011, o Corinthians foi... Acho que ele estava com o Tite lá no
Mas aquele jogo contra o Boca Juniors, que ele mordeu o pescoço do argentino, lembra? E eles ganharam o campeonato. Ele aprendeu aquilo com o macaquinho na casa dele. Eles foram campeões da Libertadores. Eu fiquei muito frustrado. Podíamos ter, porque na vida você tem que ter algumas tolerâncias também. A gente que já está com um pouco mais de idade, você não é tão radical com algumas coisas. Não é desrespeito, o cara sua em campo, fez o gol da vitória, quer dizer, esse torcedor tem muito isso, né? E eu acho que ali, tanto o Peter como o Mário agiram como torcedores, eles eram dirigentes, tinham que ter um pouquinho mais de cabeça fria, porque embora você vê muito seria iam extinguir a vice-futebol, eu seria o coordenador do futebol, eu estava lá com o Mário respondendo as perguntas, e as pessoas perguntaram assim, o senhor vai ter paciência com o Diniz? Eu digo, claro, o Diniz está fazendo o seu trabalho. Só que, infelizmente, nós chegamos lá na 18ª colocação. E para quem já viveu o rebaixamento que o Fluminense teve para a Série C, eu fiquei apavorado, né? Meu Deus do céu, não vai ser com a gente, né? Bom, fizemos um esforço que isso vai acontecer. E o time jogava bonito, aquela coisa que criaram de dinizismo, não sei o quê. E, infelizmente, não tínhamos resultado. Eu falei para o Mário, não dá, Mário, essa situação é muito difícil. Eu acho que o Diniz tem que sair. E acabou que ele saiu. O Mário ficou meio contrariado, ele não queria isso. E não queria em termos, né? Mas, enfim. No final jogou nas minhas costas, né? Tudo. Porque aí saiu o Diniz. Quem eram os nomes nossos preferidos na época? Era o Abel e o Dorival. Tá certo? O Dorival tinha feito uma cirurgia, não sei o que. Além disso, era uma época, uma pedida de salário muito alta. E o Abel disse que não queria ser técnico do Fluminense, não queria pegar naquele momento. Era do Oswaldo de Oliveira, que todos dizem que fui eu, nosso amigo e tal. O Oswaldo de Oliveira foi o Paulo Angione que sugeriu à época, já que não teríamos nem o Abel, nem o Dorival naquele momento, e aí sugeriu. Renato Gaúcho estava empregado, e aí acabamos contratando o Oswaldo, né? Aquele problema que surgiu do Ganso, naquele jogo, foi uma coisa horrorosa. E o Ganso, no final, o Oswaldo foi falar com ele, fizeram aquele abraço, né, que um vai para cá, o outro vem para cá, para dizer que estava tudo bem, e não estava, e acabou que a situação do Oswaldo ficou insustentável, né? O jogador, na realidade, às vezes a gente tem que ter... O jogador derruba a técnica, esse negócio que não derruba. Todo né? jogador diz isso. Exatamente, derruba a técnica. A ideia era que a gente contratasse um técnico, né, de nome e tal, de capacitação, né? E aí começamos a nos chatear. Não grande problema. Mas só quando chegou a Libertadores, você não tinha ingresso para aquela final? Não. Boca, e o Mário te convidou para... Não, foi. Eu vou chegar nisso. Ele é uma pessoa, assim, muito vaidosa. Todos nós, né, temos as nossas vaidades. Vou dizer que eu não sou. Mas o Mário, de repente, é demais. O Mário queria ter o controle do Fluminense total, como ele tem hoje. Você sabe algum vice-presidente de futebol do Fluminense? Nome? Eu não sei. Você sabe quem é diretor de futebol do Fluminense? Não, teve o Fred, lá no período. E tem o Paulo Angione, que é totalmente comandado por ele, claro, numa escala, numa hierarquia. O Paulo está abaixo dele, lógico, ele é o presidente. Mas que submete a tudo, quer dizer, não questiona em nada. Né? Questionando. O acerto, palmas. Nos erros, quietinho. Fica tudo quieto, que é normal. Eu não fui, não aprendi a trabalhar dessa forma, entendeu? A trabalhar dessa forma, entendeu? E aí ele queria isso, ele foi chegando a um ponto de que ele precisava me excluir do processo. Para ele ficar um torcedor, muita gente chama de reizinho, o Mário, essa coisa toda. E ele aí fez essa indelicadeza comigo, no jogo contra o São Paulo, não me mandou passagem. E eu aí acabei, ele me chamou, foi uma coisa até muito ruim. Ele aí colocou essas coisas. Era um feriado, não tinha nem treino, o CT ficando escuro, uma coisa meio. Eu acabei E aí ele não mandou passagem lá, uma passagem para o jogo São Paulo. E aí, gente, infelizmente, Como é que foi a tua emoção, convidado pelo Mário Bittencourt, e assistir o Fluminense? Eu acho que ele teve um gesto, nesse momento, um gesto de grandeza. Né? Como, por exemplo, ele não teve
uma conquista de 2010 que teve lá, não chamou nem a mim nem ao Conca. Foi indelicado. Nesse momento, ele foi gentil. E eu agradeci a ele num post que fiz. O que não me impede de criticá-lo quando eu acho que tem que criticá-lo, como torcedor. E eles têm uma prática. Dois brasileiros conquistados. Um sonho que você não realizou. Infelizmente, não conquista da Libertadores em 2008, que ficamos com O Diniz, melhor contratação na era Unimed. Destaca uma. Acho que para a torcida naquele momento foi o Fred, né? Para mim, o Fred foi importante, mas também o Deco e o Conca. Na era Unimed. Acho que o maior acerto foi acreditar na possibilidade do Fluminense se reestruturar a partir da conquista da Série C, o que aconteceu, e o Fluminense está aí, apesar de problemas ao longo desse tempo, mas caminhando bem, foi campeão da Libertadores. E qual foi o maior erro da era Unimed? Olha, não sei, possivelmente cometemos assim alguns erros, né? Mas eu sinceramente não me lembro assim de erro maior. Tudo que a gente fez foi com muita disposição, com muita vontade de acertar. Então, né? Tem a família e tem o Fluminense, né? Uma alegria ver minhas netas com 9 anos, Luísa e Júlia, vibrando pelo Fluminense, minha filha, meu filho, Paulo e Celso, chorando comigo na Libertadores. E era um título, eu não estava legal de saúde, isso aí, naquela conquista, foi um sacrifício para mim ao jogo, mas é uma alegria enorme, isso recompensa e reconforta muito tudo que a gente fez no Fluminense nesse período. Tenho certeza que a galera, a família tricolor, está agradecendo pelo papo e principalmente por alguns esclarecimentos que você deu aqui para essa grande família. Muito obrigado, garotinho. Foi um prazer enorme estar com vocês. Queria mandar um abraço para o pessoal do Panorama. Obrigado. Grande abraço. Saudações tricolores. Semana para você. Segunda-feira aqui às 5 da tarde.